Vocês que nasceram nos anos 40 e 50 sabem como eu do que estou falando. Lembram-se de quando as famílias se reuniam em volta do rádio para ouvir as novelas, quando as crianças brincavam na rua até o sol se pôr sem medo algum, quando uma palavra empenhada valia mais que qualquer papel assinado? Pois eu vivi essa época e também vivi seus segredos mais sombrios. Hoje, aos 98 anos, decidi quebrar um silêncio que carrego há quase um século inteiro, desde aquele setembro de 1938 que mudou minha vida para sempre. Meu nome é Maria Benedita Santos Oliveira. Tenho 98 anos bem vividos e hoje resolvi contar uma história que guardei no peito por quase um século inteiro. Naquele tempo, eu tinha apenas 11 anos e morava com minha família na Fazenda Santa Helena, lá pelos lados de Santana do Garambel, no interior de Minas Gerais. Papai era meeiro do Coronel Joaquim Tavares, um homem importante que tinha terras de perder de vista e gado marchando pelos pastos como nuvens brancas sobre o verde da terra. Mamãe, Dona Antônia, era parteira conhecida na região toda, e quando não estava ajudando alguma criança a vir ao mundo, cuidava de todos nós. Éramos 7 filhos, eu a única menina no meio daquela criançada toda. Nossa casa era de adobe e telha colonial, com chão batido bem socado e paredes caiadas de branco que mamãe renovava todo mês de maio, mês de Maria. Tínhamos um fogão a lenha que esquentava a casa inteira no inverno, e à noite nos reuníamos em volta da mesa de madeira maciça para rezar o terço, enquanto o rádio Philips tocava baixinho as músicas de Orlando Silva e Carmen Miranda. Era uma vida simples, mas cheia de amor e fé em Deus, nosso Senhor. Vocês que viveram em casas assim, sabem o que significa essa sensação de aconchego, de família unida, de vida sem pressa. Minha função na família era cuidar das galinhas e levar os ovos frescos para a minha casa grande toda terça e sexta-feira. Que orgulho eu sentia caminhando pela estrada de terra batida, com meu vestido de chita florida e meu cesto de vime trançado, os ovos branquinhos arrumados com todo cuidado entre folhas de bananeira. Era uma responsabilidade grande para uma menina de 11 anos, mas eu levava muito a sério. O Coronel Joaquim sempre me recebia na varanda da casa grande, um homem alto e elegante, de bigode encerado e relógio de bolso dourado que tirava do colete para conferir as horas. Para mim, aqueles encontros representavam o momento mais importante da semana. Naquele tempo, o Brasil vivia sob o governo forte do presidente Getúlio Vargas, que havia proclamado o Estado Novo no ano anterior. Nas casas mais abastadas, como a do Coronel, havia sempre um retrato do presidente ao lado do Sagrado Coração de Jesus. E quando tocava o hino nacional no rádio, todos se levantavam em posição de sentido. Era uma época de ordem e progresso, como dizia a bandeira, mas também de muito respeito pela hierarquia e pela autoridade dos homens importantes. O Coronel Joaquim era dessas figuras respeitadas em toda a região. Falava-se que tinha influência até na capital, Belo Horizonte, e que seus cavalos puro sangue eram conhecidos desde Juiz de Fora até Barbacena. Sempre trajava impecavelmente, terno de linho branco nas manhãs, bengala de cabo prateado e aqueles sapatos de couro engraxados que brilhavam como espelho. Para uma menina simples como eu, ele representava tudo o que havia de fino e importante no mundo. Mas foi em setembro daquele ano de 1938 que comecei a perceber mudanças estranhas no comportamento do coronel. Seus olhares durante a entrega dos ovos se tornaram mais demorados, e ele começou a fazer perguntas sobre minha rotina, sobre os horários em que eu ficava sozinha cuidando das galinhas. Às vezes me oferecia doces importados da capital, bombons Lacta que derretiam na boca como nada que eu havia provado antes. E uma vez me deu uma fita de cetim azul para prender no cabelo. Mamãe estranhou quando viu a fita, porque não era costume patrão dar presente para a filha de empregado sem motivo especial. Papai franziu a testa e disse que eu devia ter mais cuidado,
que menina moça precisava andar sempre acompanhada e nunca dar confiança demais. Mas eu era apenas uma criança inocente, criada na simplicidade do campo, e não entendia os perigos que uma fita de cetim azul podia representar na mão de um homem poderoso. O que eu não sabia naquele setembro de 1938 era que minha vida estava prestes a mudar de uma forma que nenhuma criança de 11 anos deveria jamais experimentar. Havia segredos sombrios escondidos naquela fazenda tão bonita, segredos que só descobri quando já era tarde demais para fugir. E foi graças a uma mensagem escondida em um cesto de ovos que consegui sobreviver para contar esta história que vocês vão ouvir. Mas antes de continuar, preciso que vocês entendam uma coisa. O que vou contar a seguir aconteceu em tempos muito diferentes dos de hoje, quando crianças como eu não tinham voz nem proteção, quando a palavra de um coronel valia mais que a vida de uma família inteira de meeiros, e quando o silêncio era a única arma dos fracos contra a crueldade dos poderosos. As mudanças no comportamento do coronel Joaquim começaram de forma tão sutil que a princípio pensei que fosse imaginação de menina. Vocês sabem como é. Quando se é criança, às vezes se dá importância demais para coisas pequenas. Mas agora, com a sabedoria dos meus 98 anos, sei que meu instinto de menina estava certo. Havia algo diferente naqueles olhares que se demoravam quando eu entregava os ovos. Algo que me fazia baixar os olhos e apertar mais forte a alça do meu cesto de vime. Era ainda setembro de 1938 e o Brasil inteiro se preparava para as comemorações do primeiro aniversário do Estado Novo que se aproximava. Mas na Fazenda Santa Helena, outras mudanças mais sinistras estavam acontecendo. Naquela época, as crianças do interior eram criadas para obedecer sem questionar, especialmente as meninas. Mamãe sempre dizia: menina educada não olha nos olhos dos homens importantes, não fala alto e sempre abaixa a cabeça quando cumprimentar gente de posição. Era assim que funcionava o mundo em 1938. Cada um no seu lugar, cada um com seu papel bem definido. O coronel Joaquim representava tudo o que havia de respeitável e poderoso na nossa região. Um homem que frequentava a Igreja do Rosário aos domingos, sentado sempre no mesmo banco da frente, e que contribuía generosamente para as festividades de Nossa Senhora Aparecida. Como poderia uma menina simples como eu desconfiar de alguém tão importante? Mas as mudanças continuaram. O coronel passou a perguntar sobre minha rotina com mais frequência. A que horas eu acordava, quando ficava sozinha no terreiro cuidando das galinhas, se meus irmãos acompanhavam minhas idas à casa grande. Começou também a me oferecer pequenos presentes que, na minha inocência, eu recebia com alegria. Uma vez foi um espelhinho redondo com cabo dourado, importado da capital. Outra vez, um pente de tartaruga que brilhava como se fosse feito de pedras preciosas. Mamãe ficava intrigada com aqueles presentes, mas papai sempre dizia que não convinha desagradar o patrão recusando suas gentilezas. Foi numa terça-feira do final de setembro que aconteceu algo que deveria ter me alertado definitivamente. Quando cheguei à casa grande com meu cesto de ovos, o coronel não estava na varanda como de costume. A empregada, Dona Carmen, me disse para esperá-lo na sala de visitas, uma honra que jamais havia me sido concedida. A sala era um lugar de luxo que eu só conhecia de longe. Móveis de jacarandá entalhado, um tapete persa que cobria quase todo o assoalho de madeira encerada, e nas paredes, além do retrato do presidente Getúlio, havia fotografias de família em porta-retratos de prata. Foi ali, naquele ambiente solene, que o coronel me disse pela primeira vez que eu estava crescendo e ficando uma mocinha bonita. O modo como ele falou aquelas palavras me causou um arrepio estranho, uma sensação que não sabia explicar, mas que me fez querer sair correndo dali. Ele se aproximou mais do que o necessário para examinar os ovos, e pela primeira vez senti medo. Um medo sem nome, sem explicação, mas muito real. O coronel então me disse que a partir da próxima semana
eu deveria vir sozinha buscar umas sacas de milho no galpão dos fundos da fazenda, um lugar onde nunca havia estado antes. É um trabalho especial para uma menina especial, disse ele. E aquele sorriso que antes me parecia gentil, agora me causava calafrios. Quando saí da casa grande naquele dia, minha cabeça fervilhava de pensamentos confusos. Na nossa família, sempre fomos criados para confiar nos mais velhos, especialmente nos homens de posição. Mamãe dizia que Deus havia colocado cada pessoa em seu lugar na sociedade e que cabia a nós, os mais humildes, aceitar com resignação e gratidão nossa condição. Como poderia eu, uma menina de 11 anos, questionar as intenções de um homem tão respeitado? Mas algo no fundo do meu coração de criança gritava que havia perigo naquele convite para ir sozinha ao galpão dos fundos. Naquela noite, durante o terço em família, enquanto rezávamos a Ave Maria de sempre, não consegui concentrar-me nas orações. Olhava para papai com suas mãos calejadas pelo trabalho na terra e para mamãe, com seu rosto cansado, mas sempre sereno, e pensava se deveria contar-lhes sobre o convite do coronel. Mas como explicar um medo que eu mesma não compreendia? Como falar de um perigo que talvez existisse apenas na imaginação de uma menina assombrada? No final, decidi que era melhor obedecer e ir ao galpão, como o homem importante havia pedido. Afinal, que mal poderia me acontecer na fazenda onde nasci e cresci? O domingo anterior ao dia marcado para ir ao galpão, nossa família toda foi à missa na Igreja do Rosário, na cidade. O padre, em seu sermão, falou sobre a obediência aos superiores e sobre como as crianças deviam sempre respeitar e obedecer aos mais velhos. Suas palavras pareciam dirigidas especialmente a mim, como se Deus estivesse me dizendo que meus temores eram bobagem de menina malcriada. Mas quando voltamos para casa, mamãe me puxou de lado e disse algo que jamais esquecerei. Minha filha, se algum dia alguém tentar fazer alguma coisa que te deixe com medo ou com vergonha, você corre e vem me contar, não importa quem seja. Na manhã da terça-feira seguinte, 4 de outubro de 1938, acordei com um nó no estômago que não conseguia explicar. Era um dia cinzento com nuvens pesadas anunciando chuva, e o vento balançava as cortinas de chitão da nossa janela de um jeito que me deixou ainda mais inquieta. Peguei meu cesto de ovos como sempre, mas desta vez ele me pareceu mais pesado, como se carregasse junto todo o peso da minha apreensão. Quando me despedi de mamãe para ir à fazenda, ela me segurou um pouco mais tempo no abraço e sussurrou uma oração de proteção no meu ouvido. Foi a última vez que senti o abraço da minha mãe como uma criança inocente. Se vocês têm filhos ou netos, sabem como é importante estar sempre atentos aos sinais que as crianças nos dão, mesmo quando elas não conseguem explicar com palavras o que estão sentindo. Às vezes, o coração de uma criança sabe de perigos que a mente ainda não consegue compreender. Continuem comigo nesta história, porque o que aconteceu naquele 4 de outubro mudou não apenas minha vida, mas me ensinou lições sobre coragem e sobrevivência que carrego até hoje e que talvez possam ajudar outras pessoas a reconhecer os sinais de perigo antes que seja tarde demais. Naquela manhã de 4 de outubro de 1938, acordei antes mesmo do galo cantar, com o coração disparado como se já soubesse que aquele dia seria diferente de todos os outros. Quando me levantei da esteira onde dormia com minhas irmãs menores, senti o chão de terra batida gelado sob meus pés descalços, uma sensação que ficou gravada na minha memória, como o último momento de inocência da minha infância. O cheiro do café que mamãe já preparava no fogão a lenha me trouxe um conforto que eu não sabia que seria o último por muito tempo. Papai já havia saído para começar o trato dos animais, como fazia todas as manhãs desde que eu me entendia por gente, seguindo a rotina rígida que marcava a vida no campo naqueles tempos. Mamãe me serviu o café com leite adoçado com rapadura, acompanhado de uma fatia de broa de milho ainda morna, e enquanto eu comia em silêncio, ela arrumava meu cabelo em 2 tranças bem apertadas,
prendeadas com fitinhas vermelhas que havia ganhado na festa de São Benedito do ano anterior. Hoje você vai sozinha buscar o milho que o coronel pediu, disse ela, e eu senti um arrepio percorrer minha espinha, como se meu corpo já soubesse do perigo que minha mente ainda não conseguia compreender completamente. O caminho até a casa grande nunca me pareceu tão longo quanto naquela manhã. Cada passo que eu dava na estrada de terra levantava poeira vermelha e eu sentia um nervosismo crescente sem saber explicar o porquê. Era uma manhã bonita de primavera mineira, daquelas que deveriam ficar marcadas na memória pelas coisas boas, mas que, para mim, se tornou o início do período mais sombrio da minha vida. Quando cheguei à casa grande, o coronel Joaquim já me esperava na varanda, vestido com seu terno de linho bege que usava nos dias de trabalho na fazenda, e seu sorriso me pareceu diferente do habitual, mais largo, mais demorado, mais perturbador. "Bom dia, Maria Benedita", disse ele, tirando o chapéu Panamá, numa reverência exagerada que me fez baixar os olhos de constrangimento. "Você cresceu tanto que mal reconheço a menininha que trazia ovos aqui há alguns meses. Venha, vamos buscar aquele milho que conversei com seu pai." Foi então que ele me conduziu não para o depósito principal da fazenda, onde normalmente ficavam guardados os mantimentos, mas para um caminho que eu nunca havia percorrido, através dos cafezais mais antigos, em direção a uma construção de pedra e madeira que ficava escondida atrás de uma moita de bambus gigantes. O galpão dos fundos era um lugar sombrio e úmido, que cheirava a mofo e abandono. As paredes eram grossas e as janelas pequenas, deixando entrar pouca luz. "Aqui é onde guardamos as sementes especiais", disse o coronel, e sua voz ecoou naquele espaço fechado. Foi quando ouvi a porta se fechando atrás de mim e a chave girando na fechadura que compreendi, com o terror que só uma criança pode sentir, que havia caído numa armadilha. O coronel Joaquim, aquele homem respeitado por toda a região, aquele cristão que ocupava o primeiro banco da Igreja do Rosário todos os domingos, havia me enganado com a mesma facilidade com que se engana uma galinha para o abate. Naquele momento, minha infância terminou de forma abrupta e definitiva. Ali, naquele galpão que cheirava a mofo e abandono, com apenas 11 anos de idade, descobri que o mundo não era o lugar seguro e previsível que meus pais me haviam ensinado a acreditar. Descobri que pessoas importantes podiam ser más, que homens respeitados podiam esconder segredos terríveis, e que uma menina pobre e indefesa não tinha proteção alguma contra a maldade dos poderosos. O que aconteceu naquelas primeiras horas de cativeiro foi o início de uma provação que duraria meses, mas também foi o começo da descoberta de uma força interior que eu não sabia possuir. Durante os primeiros dias naquele galpão, enquanto o coronel e seu capataz se revezavam para me vigiar e me aterrorizavam com ameaças contra minha família, caso eu tentasse gritar ou fugir, pensei muitas vezes que fosse morrer ali, esquecida e abandonada como um animal ferido. Mas havia algo dentro de mim, uma chama pequena, mas persistente, que se recusava a se apagar completamente. Talvez fosse a educação cristã que recebi em casa, talvez fosse a força das orações que mamãe me ensinou desde pequena, ou talvez fosse simplesmente a teimosia mineira que corre no sangue da nossa gente. O fato é que mesmo nas horas mais escuras daquele cativeiro, eu continuava acreditando que Deus não havia me abandonado completamente e que, de alguma forma, eu encontraria um jeito de sair dali viva. Foi assim que começou o período mais terrível da minha vida, mas também o período que me ensinou as lições mais importantes sobre coragem, resistência e a capacidade que todos nós temos de sobreviver ao inimaginável. Nos próximos dias daquela provação, descobri coisas sobre mim mesma que jamais imaginei possuir. E foi graças a uma ideia simples, mas desesperada, uma mensagem escondida numa casca de ovo, que consegui transformar meu desespero em esperança. Mas essa parte da história, essa descoberta que salvou minha vida, ainda está por vir, e espero que vocês continuem comigo para descobrir como uma menina de 11 anos
conseguiu enganar um homem poderoso e encontrar seu caminho de volta para casa. Às vezes penso que foi a divina providência que me deu forças para aguentar aqueles primeiros dias no galpão, preparando meu coração e minha mente para o que ainda estava por vir. Porque o pior ainda não havia acontecido, mas a solução para meu sofrimento também estava mais próxima do que eu imaginava. Era como se Deus estivesse me preparando, dia após dia, hora após hora, para o momento em que eu precisaria de toda a minha coragem e toda a minha fé para executar o plano que salvaria não apenas minha vida, mas também minha alma da completa destruição que aquele homem terrível havia planejado para mim. Os primeiros dias naquele galpão se arrastaram como anos inteiros. O tempo parecia ter parado, e eu me agarrava às orações que mamãe me havia ensinado, repetindo-as baixinho para não perder a razão completamente. Pai nosso que estais no céu, sussurrava eu, tentando encontrar nas palavras sagradas a força que meu corpo de menina não conseguia ter. O coronel Joaquim vinha me ver todos os dias, sempre no mesmo horário, depois do almoço, quando todos os trabalhadores da fazenda descansavam na sombra das mangueiras. Era um homem meticuloso em sua maldade, sempre cuidando para que ninguém suspeitasse de seus atos terríveis. Para o mundo exterior, ele continuava sendo o respeitável fazendeiro que contribuía para a construção da nova capela de Nossa Senhora do Carmo e que recebia em sua casa as autoridades que vinham de Juiz de Fora para discutir os rumos da agricultura na região. Durante aqueles dias sombrios de outubro de 1938, enquanto eu definhava naquele cativeiro, o Brasil inteiro vivia uma época de grandes mudanças. Pelas frestas das janelas altas do galpão, eu conseguia ouvir vagamente o rádio da Casa Grande, tocando as marchas militares que anunciavam os feitos do governo do presidente Getúlio Vargas. Era estranho pensar que, enquanto o país celebrava uma nova era de ordem e progresso, eu vivia o período mais desordenado e desesperador da minha existência. O coronel gostava de me contar sobre as melhorias que o governo estava trazendo para o Brasil, como se quisesse me convencer de que seu mundo de aparências e poder era mais importante que meu sofrimento de criança indefesa. A rotina do cativeiro era sempre a mesma. Acordar no jiral de madeira onde eu dormia, receber um prato de sobras da cozinha da Casa Grande e passar as horas longas tentando encontrar alguma forma de ocupar a mente para não enlouquecer de desespero. Às vezes eu brincava de fazer continhas com pequenas pedras que achava no chão, lembrando-me dos números que papai me havia ensinado para contar os ovos e as galinhas. Outras vezes, ficava riscando na parede com carvão os dias que se passavam, uma marca para cada amanhecer que eu conseguia suportar. Era a minha forma de provar para mim mesma que ainda estava viva, que ainda tinha forças para contar o tempo e esperar por dias melhores. Mas foi numa tarde chuvosa de meados de outubro, quando a chuva batia no telhado velho com um barulho monótono, que tive a primeira ideia que mudaria meu destino. Observando uma galinha que havia conseguido entrar no galpão através de um buraco na parede dos fundos, vi como ela ciscava no chão à procura de milho esquecido e pensei nas galinhas da minha família, que eu cuidava com tanto carinho antes de tudo isso acontecer. Foi então que me lembrei de Dona Carmen, a cozinheira da Casa Grande, que sempre vinha buscar ovos frescos no galinheiro que ficava a poucos metros dali. Se eu conseguisse de alguma forma chamar sua atenção, talvez houvesse uma chance de enviar um pedido de socorro para minha família. Naquela noite, deitada no jiral úmido e desconfortável, com o corpo dolorido pelos maus tratos e o coração apertado de saudade de casa, comecei a elaborar um plano que parecia impossível para uma menina de 11 anos, mas que era a minha única esperança de salvação. Lembrei-me das histórias que vovô Benedito contava sobre os tempos da escravidão, quando os negros cativos enviavam recados secretos através de canções e sinais que os senhores não conseguiam decifrar. Se eles haviam conseguido se comunicar mesmo nas piores condições, talvez eu também conseguisse encontrar um jeito de fazer minha voz chegar até as pessoas que me amavam. Era uma aposta desesperada,
Mas quando se está no fundo do poço, qualquer feixe de luz parece uma esperança divina. Durante as semanas que se seguiram, fui observando cuidadosamente a rotina de Dona Carmen e do galinheiro. Ela sempre vinha buscar ovos na terça e na sexta-feira, sempre no mesmo horário, sempre pelo mesmo caminho que passava bem próximo ao galpão onde eu estava presa. Era uma mulher bondosa, que conhecia minha família há anos e que certamente ficaria preocupada se soubesse da minha situação. O desafio era encontrar uma forma de comunicar minha situação sem que o coronel ou seu capataz percebessem, porque eles já haviam deixado bem claro que qualquer tentativa de pedir ajuda resultaria em castigos terríveis, não só para mim, mas também para minha família inteira. Foi assim que nasceu a ideia da mensagem no cesto de ovos. Um plano simples, mas que exigia coragem, paciência e muita fé em Deus. Eu havia percebido que sempre sobravam cascas de ovos quebrados no chão próximo ao galinheiro, restos da alimentação das galinhas que ninguém jamais prestava atenção. Se eu conseguisse escrever uma mensagem bem pequena e escondê-la dentro de uma casca de ovo inteira, talvez Dona Carmen a encontrasse quando fosse preparar os ovos na cozinha da casa grande. Era um plano arriscado, que dependia de muitas coincidências para dar certo, mas era também minha única chance de fazer chegar ao mundo exterior a verdade sobre o que estava acontecendo naquele galpão sombrio. Hoje, aos 98 anos, quando olho para trás e penso naquela menina assustada, tramando sua fuga num galpão escuro, fico impressionada com a força que Deus nos dá nos momentos mais difíceis. Às vezes, quando vejo crianças desanimadas ou adultos que perderam a esperança diante das dificuldades da vida, lembro-me de que todos nós temos dentro de nós uma centelha divina capaz de nos sustenar mesmo nas horas mais escuras. Se você está passando por alguma tribulação, se conhece alguém que precisa de esperança, ou se simplesmente quer entender como uma menina de 11 anos conseguiu enganar um homem poderoso com um plano tão simples quanto genial, continue acompanhando esta história que ainda tem muito para ensinar sobre coragem, fé e a importância de nunca desistir, mesmo quando tudo parece perdido. A parte mais emocionante desta história ainda está por vir. Como consegui colocar meu plano em ação, as dificuldades que enfrentei para escrever aquela primeira mensagem, e o momento de tensão quando coloquei minha vida nas mãos da providência divina. Era ainda outubro de 1938, e eu estava prestes a descobrir se minha fé seria recompensada ou se estava destinada a desaparecer para sempre naquele lugar terrível. O plano que havia nascido naquela tarde chuvosa precisava ser posto em prática com muito cuidado e paciência. Durante os dias seguintes, fiquei observando cada movimento de Dona Carmen quando ela vinha buscar os ovos. Era uma mulher de seus 40 anos, sempre vestida com seu avental listrado azul e branco, cabelos presos num coque baixo, e tinha aquele jeito maternal de quem criou filhos e conhecia o sofrimento alheio. Como todas as mulheres do interior daqueles tempos, ela não havia tido oportunidade de aprender as letras, mas tinha a sabedoria da vida e um coração bondoso. Se havia alguém naquela fazenda em quem eu podia confiar, era nela. Mas eu precisava encontrar uma forma de alcançá-la sem despertar suspeitas. A primeira dificuldade era conseguir material para fazer minha mensagem. Naquele outubro de 1938, quando as folhas secas do outono cobriam o chão da fazenda, eu vasculhava cada canto do galpão à procura de algo que pudesse servir. Encontrei alguns pedaços de carvão que sobraram de uma fogueira antiga, provavelmente dos tempos em que aquele lugar era usado para secar café. Para papel, tive a sorte de achar um pedaço de saco de açúcar da marca União. Era um papel grosso e amarelado, mas seria suficiente para o que eu tinha em mente. Fazer a mensagem foi mais difícil do que imaginei. Eu não sabia desenhar letras direito. Isso não era para meninas da minha condição. Mas lembrei das histórias que vovô Benedito contava sobre como os escravos se comunicavam através de sinais simples, que qualquer pessoa entendia. Decidi fazer algo que qualquer mãe reconheceria. Desenhei uma bonequinha pequena,
Eu, uma casa pequena, minha família, e uma casa grande, a fazenda, com lágrimas saindo dos olhos da bonequinha. Era um desenho simples, mas que mostrava uma criança longe de casa e em sofrimento. O momento mais difícil era decidir quando e como colocar a mensagem junto aos ovos sem que o coronel ou seu capataz percebessem. Eu havia observado que eles se revezavam para me vigiar, mas sempre havia alguns minutos durante o dia em que ficava sozinha, especialmente na hora da sesta, quando todo mundo descansava por causa do calor. Foi numa dessas tardes silenciosas, quando até as cigarras pareciam dormir no cafezal, que consegui me aproximar da pequena janela que dava para o galinheiro. Com muito cuidado, joguei minha mensagem embrulhada numa folha de bananeira seca para o lado de fora, esperando que ficasse entre os ovos que Dona Carmen viria buscar na manhã seguinte. Era um plano arriscado, que dependia de muita sorte e da proteção divina, mas era tudo o que eu tinha. Naquela noite, rezei como nunca havia rezado antes em minha vida. Recitei todas as orações que sabia de cor: o Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo, a Salve Rainha e até mesmo aquela oração para São José que vovó Benedita me havia ensinado para os momentos de aflição. São José, protetor das famílias, olhai por esta criança perdida e fazei com que minha mensagem chegue às mãos certas, sussurrava eu no escuro daquele galpão sombrio. Era uma oração feita com todo o fervor de uma menina de 11 anos, que havia colocado sua única esperança de salvação nas mãos da providência divina. Sabia que, se meu plano não desse certo, talvez nunca mais veria minha família, e essa possibilidade me enchia de um pavor que só quem já esteve na beira do abismo pode compreender. A manhã seguinte trouxe consigo uma ansiedade que me consumia por dentro. Cada ruído que vinha de fora me fazia sobressaltar, esperando ouvir os passos de Dona Carmen caminhando em direção ao galinheiro. Quando finalmente ouvi sua voz familiar, cantarolando baixinho uma música popular que tocava sempre no rádio da Casa Grande, senti meu coração disparar de uma forma que pensei que fosse desmaiar ali mesmo. Era o momento da verdade. Ou minha mensagem seria encontrada e eu teria uma chance de salvação, ou ficaria para sempre perdida naquele lugar terrível, mais uma criança esquecida pelos poderosos daqueles tempos em que a palavra dos coronéis valia mais que a vida dos humildes. O que aconteceu naquela manhã de outubro, quando Dona Carmen descobriu minha mensagem desesperada, mudou não apenas o rumo da minha história, mas também me ensinou uma das lições mais importantes da minha longa vida, que às vezes a coragem de uma pessoa pode ser suficiente para mover montanhas, e que Deus sempre coloca anjos no nosso caminho quando mais precisamos deles. Foi assim que aprendi que nunca devemos perder a esperança, mesmo quando tudo parece perdido, porque a ajuda pode vir dos lugares mais inesperados e das pessoas mais simples. Dona Carmen, uma mulher humilde que não sabia ler muito bem, tornou-se o instrumento da providência para minha salvação, e isso me ensinou a sempre acreditar na bondade do coração humano, mesmo nos tempos mais sombrios. Mas o que ela fez com minha mensagem, como reagiu ao descobrir a terrível verdade sobre o que estava acontecendo naquele galpão, e principalmente como conseguiu ajudar sem despertar as suspeitas do coronel Joaquim, tudo isso é uma história de coragem e esperteza, que ainda me emociona até hoje. A partir daquele momento, minha sorte começou a mudar, mas o caminho para a liberdade ainda estava cheio de perigos e desafios que uma menina de 11 anos jamais deveria enfrentar. Era apenas o começo de uma corrida contra o tempo, onde cada dia podia ser o último, e onde a diferença entre a vida e a morte dependia da coragem de pessoas simples que escolheram fazer o que era certo, mesmo correndo grandes riscos. Hoje, quando vejo notícias sobre crianças desaparecidas ou situações de perigo que poderiam ser evitadas se alguém tivesse a coragem de agir, sempre me lembro de Dona Carmen e de como sua decisão de não fingir que não viu nada salvou minha vida. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa
é de alguém que acredite em sua história e tenha coragem suficiente para fazer a coisa certa. Se você algum dia se deparar com uma situação onde pode ajudar alguém em perigo, lembre-se de que sua ação pode ser a diferença entre a vida e a morte, entre o desespero e a esperança. Continue comigo nesta jornada, porque a parte mais emocionante ainda está por vir. E tenho certeza de que o que aconteceu a seguir vai tocar seu coração da mesma forma que toca o meu cada vez que relembro esses momentos que mudaram minha vida para sempre. Naquela manhã que mudaria meu destino, acordei com o som familiar dos passos de Dona Carmen se aproximando do galinheiro. O barulho de suas alpercatas batendo na terra seca ecoava como música celestial nos meus ouvidos, porque eu sabia que ali estava a minha única chance de salvação. Meu coração batia tão forte que pensei que ela fosse ouvi-lo mesmo estando longe. Através das frestas da parede do galpão, consegui vê-la se aproximar com seu cesto de vime, vestindo como sempre seu vestido simples de algodão e o avental que já conhecia de cor. Era uma manhã fria daquele final de outubro de 1938, com aquela garoa fina típica da época das águas em Minas Gerais, e eu podia sentir o cheiro da terra molhada que entrava pelas frestas do galpão. O momento mais angustiante foi esperar para ver se ela encontraria meu desenho desesperado. Dona Carmen tinha seus jeitos próprios de colher os ovos. Sempre começava pelos ninhos da esquerda, cantarolando baixinho, conversando com as galinhas como se fossem suas amigas de longa data. "Vem cá, Ruivinha, vamos ver o que você pôs para mim hoje", ouvi ela dizer, usando aquela voz doce que as mulheres do campo sempre usavam com os animais. Foi quando ela se abaixou para pegar um ovo que havia rolado para debaixo do poleiro que o milagre aconteceu. Vi quando ela encontrou meu pedaço de papel com os desenhos e, mesmo à distância, pude notar como seu corpo se enrijeceu, como suas mãos tremeram, segurando aquela mensagem silenciosa que representava minha única esperança de voltar para casa. O que aconteceu nos minutos seguintes me ensinou muito sobre a bondade humana e sobre como Deus age através de pessoas simples. Dona Carmen não gritou, não se descontrolou, não correu para contar ao coronel o que havia encontrado. Em vez disso, guardou meu desenho no bolso do avental com todo cuidado, terminou de colher os ovos como se nada tivesse acontecido e saiu cantarolando a mesma música de sempre. Mas eu podia ver pela forma como ela caminhava, um pouco mais devagar, um pouco mais pensativa, que minha mensagem havia tocado seu coração de mãe. Era final de outubro de 1938, o mês em que o Brasil se preparava para comemorar o primeiro aniversário do Estado Novo. Mas para mim, aquele dia representava o renascimento da esperança. Nos dias que se seguiram, tudo pareceu igual por fora, mas eu sabia que por dentro algo estava mudando. Dona Carmen continuava vindo buscar os ovos nos mesmos dias e horários de sempre, mas agora ela demorava um pouco mais próximo ao galinheiro, às vezes deixava cair alguma coisa que a obrigava a se abaixar bem perto da parede do galpão onde eu estava presa. Foi numa dessas ocasiões que ouvi sua voz baixinha, quase um sussurro, dizendo: "Menina, se você está ouvindo, saiba que sua família não parou de procurar por você. Tenha fé que a ajuda vai chegar." Aquelas palavras foram como água fresca para uma pessoa morrendo de sede. E eu soube naquele momento que Deus havia ouvido minhas orações e colocado um anjo no meu caminho. O que Dona Carmen fez para me ajudar sem despertar suspeitas foi uma demonstração de coragem e esperteza que jamais esquecerei. Durante as semanas seguintes, ela se tornou minha conexão com o mundo exterior, minha prova de que eu não havia sido esquecida pela família, minha certeza de que havia pessoas dispostas a arriscar tudo para salvar uma criança em perigo. Descobri então que, mesmo nos momentos mais sombrios da vida, sempre existe alguém disposto a estender a mão para quem precisa. Sempre há uma forma de encontrar luz na escuridão mais profunda. Era assim que a providência divina trabalhava, através de pessoas simples, de coração puro, que escolhiam fazer o bem mesmo quando isso representava perigo para elas mesmas.
A partir daquele momento, minha situação começou a mudar de forma lenta, mas segura. Dona Carmen se tornou muito mais que uma empregada da Casa Grande. Ela se transformou na ponte entre meu desespero e minha salvação, no instrumento que Deus usou para que eu não fosse mais uma criança perdida para sempre nas mãos de um homem cruel. O que ela planejou para me tirar daquele galpão? Como conseguiu entrar em contato com minha família sem que o Coronel Joaquim percebesse? E principalmente como organizou minha fuga? Tudo isso foi feito com uma inteligência e uma dedicação que me emociona até hoje, tantos anos depois. Mas o caminho para a liberdade ainda estava cheio de perigos. O Coronel Joaquim era um homem esperto e desconfiado, acostumado a controlar tudo o que acontecia em sua fazenda. Qualquer movimento suspeito, qualquer mudança na rotina, qualquer pessoa agindo de forma diferente, poderia despertar suas suspeitas e arruinar tudo. Dona Carmen sabia disso, e por isso seu plano precisou ser executado com uma paciência e uma cautela que testaram minha resistência até o limite. Eram os últimos dias de outubro de 1938, e enquanto o Brasil se preparava para as comemorações do Estado Novo, eu me preparava para a operação mais arriscada da minha vida. O som da sua voz, sussurrando palavras de conforto através das paredes do galpão, ainda ecoa no meu coração como uma oração de gratidão. Para vocês que têm filhos, netos ou que trabalham com crianças, quero que saibam que às vezes a diferença entre uma tragédia e um milagre está na coragem de uma pessoa comum que decide agir. Dona Carmen poderia ter fingido que não viu meu desenho, poderia ter ficado com medo das consequências, poderia ter pensado que não era problema dela. Mas ela escolheu ser o instrumento de Deus para minha salvação. E isso mudou não apenas minha vida, mas também me ensinou que todos nós temos o poder de ser a resposta para a oração de alguém. Continue comigo, porque o que aconteceu a seguir vai mostrar como a coragem e a fé podem mover montanhas e como uma operação de resgate cuidadosamente planejada conseguiu enganar um dos homens mais poderosos da região e devolver uma menina perdida para o aconchego do lar. O plano de Dona Carmen começou a se desenrolar nos primeiros dias de novembro de 1938. A fazenda estava em grande movimento com os preparativos para as festividades que o Coronel Joaquim faria questão de organizar, sempre gostoso de mostrar sua importância e influência na região. Essa agitação toda acabou sendo uma bênção disfarçada para nossos planos, porque com tantas pessoas entrando e saindo da propriedade, fornecedores, músicos para a festa, parentes chegando da capital, ficaria mais fácil para Dona Carmen executar sua estratégia sem despertar suspeitas. Ela havia me contado, através dos nossos sussurros secretos, que minha família não havia parado de me procurar nem um só dia, e que papai chegara até a ir à delegacia de Juiz de Fora para dar queixa do meu desaparecimento. A inteligência daquela mulher simples me impressionava a cada dia. Dona Carmen havia percebido que o coronel seguia uma rotina muito rígida. Todas as tardes, depois do almoço, ele se recolhia ao escritório da Casa Grande para cuidar dos negócios da fazenda e ouvir no rádio os noticiários sobre os festejos do governo. Era nesse momento que ela conseguia se aproximar do galpão onde eu estava presa para me dar notícias e me explicar como seria minha fuga. O plano era simples, mas precisava ser executado com perfeição. Numa manhã de domingo, quando todo mundo estivesse na missa da Igreja do Rosário na cidade, ela voltaria à fazenda alegando ter esquecido algo na cozinha, me libertaria do galpão e me levaria através dos cafezais até a estrada que dava na propriedade do seu Teodoro, onde minha família estaria me esperando. Mas nem tudo saiu como esperávamos. No sábado anterior ao domingo marcado para minha fuga, o coronel Joaquim apareceu no galpão com uma expressão diferente no rosto. Havia algo em seus olhos que me assustou mais do que o usual. Uma mistura de nervosismo e pressa que eu nunca tinha visto antes. Maria Benedita, disse ele, amanhã vamos fazer uma viagem. Vou te levar para uma fazenda que tenho lá pelos lados de Barbacena, onde você vai ficar melhor acomodada.
Meu sangue gelou quando ouvi essas palavras, porque eu sabia que se ele me levasse para longe dali, talvez nunca mais fosse encontrada. Era como se o destino estivesse pregando uma peça cruel. Bem quando a liberdade estava ao meu alcance, o perigo se tornava ainda maior. Naquela noite, a mais longa da minha vida, fiquei acordada rezando e pensando no que fazer. Sabia que Dona Carmen não tinha como saber da mudança de planos do coronel, e que ela viria na manhã seguinte, esperando me encontrar no galpão como sempre. Mas eu não estaria mais lá. A angústia era tanta que cheguei a pensar em gritar, em tentar fugir correndo, mesmo sem ter um plano, mas sabia que isso só pioraria minha situação. Foi então que tive uma ideia desesperada. Se eu conseguisse fingir que estava muito doente, talvez o coronel adiasse a viagem. Lembrei-me de como minha irmã caçula costumava fazer quando não queria ir à escola. Fingia ter dor de barriga e ficava gemendo até mamãe acreditar que ela estava realmente passando mal. A manhã de domingo, 6 de novembro de 1938, amanheceu nublada e fria, com aquela neblina típica do início do inverno mineiro, que fazia tudo parecer ainda mais sombrio e ameaçador. Quando o coronel apareceu no galpão para me buscar, encontrou-me encolhida no jiral, gemendo baixinho e fingindo estar com febre. "Estou passando muito mal, seu coronel", consegui dizer entre gemidos forçados. "Acho que comi alguma coisa estragada ontem." Ele ficou irritado, andando de um lado para outro do galpão, claramente contrariado com o atraso em seus planos. Por alguns momentos terríveis, pensei que ele fosse me obrigar a viajar mesmo assim, mas felizmente, sua preocupação em não chamar atenção falou mais alto. "Está bem", resmungou ele. "Vamos adiar para amanhã. Mas não pense que vai me enganar por muito tempo, menina esperta." Assim que ele saiu, senti alívio e ao mesmo tempo muito medo. Havia ganhado apenas um dia, talvez algumas horas, antes que minha situação se tornasse ainda mais desesperadora. Era domingo, dia da missa, e eu sabia que em breve Dona Carmen viria me buscar conforme o plano original. Mas agora tudo havia mudado. Em vez de uma fuga planejada com calma, teríamos que nos apressar, correndo contra o tempo, antes que o coronel descobrisse nossa trapaça. Era uma corrida pela vida, onde cada minuto contava, e onde o menor erro poderia significar que eu desapareceria para sempre nas mãos daquele homem cruel. O som dos sinos da igreja tocando ao longe, chamando os fiéis para a missa dominical, ecoava como um sinal de esperança naquela manhã fria e cinzenta. Era o mesmo som que eu ouvia todos os domingos desde pequena, quando ia à igreja com minha família, vestida com meu vestido de chita mais bonito e com as tranças bem penteadas por mamãe. Agora, aquele som familiar representava minha última chance de liberdade, o momento em que Dona Carmen viria me salvar ou em que eu ficaria perdida para sempre. Nunca na minha vida as badaladas de um sino tiveram tanto significado. Nunca o tempo passou tão devagar. Nunca uma espera foi tão angustiante quanto aquela manhã em que meu destino seria decidido. Durante aquelas horas intermináveis esperando por Dona Carmen, refleti sobre tudo o que havia acontecido desde aquele fatídico dia de outubro. Uma menina de 11 anos não deveria ter que passar por provações tão terríveis, não deveria ter que aprender sobre a maldade humana de forma tão brutal. Não deveria ter que lutar pela própria vida usando apenas a inteligência e a fé em Deus. Mas ali estava eu, prestes a descobrir se toda aquela dor e sofrimento teriam valido a pena, se minha coragem e a bondade de uma mulher simples seriam suficientes para me devolver a família que tanto amava. Era o momento da verdade, o instante em que descobriria se Deus havia ouvido minhas orações ou se meu destino seria desaparecer como tantas outras crianças indefesas daqueles tempos difíceis. Quando finalmente ouvi os passos conhecidos de Dona Carmen se aproximando do galpão, mais cedo do que o usual, soube que o momento havia chegado. Era agora ou nunca, era a liberdade ou o fim de tudo. Minhas mãos tremeram de ansiedade, e toda minha fé se concentrou naquela mulher corajosa
que havia decidido arriscar tudo para salvar uma criança que nem mesmo era sua filha. Ali estava a prova de que ainda existia bondade no mundo, de que nem todos os adultos eram como o Coronel Joaquim, de que havia pessoas dispostas a lutar contra a injustiça mesmo quando isso significava colocar a própria vida em perigo. Dona Carmen chegou ao galpão naquela manhã de domingo com uma pressa que eu nunca havia visto antes. Seus passos eram mais rápidos, mais decididos, e quando ela sussurrou, "Maria Benedita, chegou a hora", sua voz tremia de nervosismo, mas também de determinação. Ela havia trazido uma chave que conseguiu de alguma forma, até hoje não sei bem como. E quando ouvi o barulho da fechadura se abrindo, senti que meu corpo inteiro tremia de emoção. "Sua família está esperando na propriedade do seu Teodoro", ela me disse rapidamente. "Mas temos que sair daqui agora, antes que alguém volte da missa." Foi então que percebi que ela havia arriscado tudo. Em vez de ir à igreja, como toda gente de bem fazia no domingo, havia ficado na fazenda para me salvar, sabendo que se fosse descoberta, o Coronel Joaquim jamais perdoaria sua traição. A fuga, através dos cafezais, foi a corrida mais desesperada da minha vida. Dona Carmen me segurava pela mão, me puxando entre os pés de café que ainda tinham alguns grãos maduros esquecidos da última colheita. Nossas roupas se rasgavam nos galhos, nossos pés tropeçavam nas pedras do terreno irregular, mas não podíamos parar nem diminuir o passo. A qualquer momento, alguém poderia voltar da missa e descobrir que eu havia sumido do galpão. "Corre, menina, corre pela sua vida", Dona Carmen repetia ofegante, enquanto me arrastava por caminhos que ela conhecia como a palma da mão. O sol já estava alto naquela manhã de novembro e o calor começava a apertar, mas o medo nos dava forças que não sabíamos ter. Quando finalmente chegamos aos limites da propriedade do seu Teodoro, avistei uma cena que jamais esquecerei enquanto viver. Lá estavam papai, mamãe, meus irmãos e até mesmo alguns vizinhos que haviam se juntado às buscas. Mamãe foi a primeira a me ver e o grito que ela deu ecoou por todo o vale. "Minha filha, minha menina!" Corri para seus braços como se fosse voando e quando senti o abraço dela, aquele abraço que eu pensava que nunca mais ia receber, desabei em prantos como nunca havia chorado na vida. Papai chegou logo em seguida com lágrimas nos olhos, a primeira e única vez que vi meu pai chorar, e me envolveu junto com mamãe num abraço que durou uma eternidade. "Pensamos que tinha te perdido para sempre", ele sussurrou com a voz embargada. "Mas Deus ouviu nossas orações e trouxe você de volta." O que se seguiu foi uma mistura de alegria e urgência. Todos sabiam que não era seguro ficar ali por muito tempo, porque assim que o Coronel Joaquim descobrisse minha fuga, viria atrás de mim com certeza. Seu Teodoro, que era um homem respeitado na região e tinha algumas influências na cidade, já havia providenciado tudo. Uma carroça nos esperava para nos levar direto para Juiz de Fora, onde tínhamos parentes que poderiam nos abrigar até que a situação se acalmasse. "O coronel é homem poderoso", disse seu Teodoro para papai. "Mas na cidade ele não manda como aqui na fazenda. Lá vocês vão ter proteção." Dona Carmen também subiria conosco na carroça. Não podia voltar para a fazenda depois do que havia feito. E todos sabíamos que sua vida também estava em perigo. A viagem para Juiz de Fora naquela tarde de domingo foi como uma procissão de gratidão. Durante todo o caminho não parávamos de agradecer a Deus pela minha salvação e de conversar sobre tudo o que havia acontecido. Mamãe não me largava nem por um minuto, como se quisesse ter certeza de que eu era real, de que não era um sonho. Papai dirigia a conversa para o futuro. "Vamos começar uma vida nova na cidade", dizia ele. "Longe deste lugar, onde você vai poder crescer em paz." Mas eu sabia que as marcas daqueles dias terríveis ficariam comigo para sempre, e que apesar da alegria do reencontro, eu não era mais a mesma menina inocente que havia saído de casa naquela manhã de outubro. Havia aprendido coisas sobre o mundo que uma criança não deveria saber, mas também havia descoberto que existe bondade suficiente nos corações humanos
para vencer qualquer maldade. Anos depois, já adulta e com filhos próprios, sempre me lembrei de Dona Carmen quando precisei tomar decisões difíceis. Ela me ensinou que às vezes precisamos escolher entre nossa segurança e fazer o que é certo, e que a coragem verdadeira não é a ausência do medo, mas a decisão de agir apesar dele. Quantas vezes ao longo da vida tive que escolher entre ficar calada ou falar a verdade, entre fingir que não vi algo errado ou tomar uma atitude. E sempre que me lembrava daquela mulher simples que arriscou tudo para salvar uma criança, encontrava forças para fazer a coisa certa, mesmo quando era difícil ou perigoso. O coronel Joaquim nunca foi punido pela lei como deveria. Naqueles tempos, homens com poder e dinheiro raramente pagavam pelos seus crimes, especialmente quando as vítimas eram pessoas simples como nós. Mas a história que se espalhou pela região destruiu sua reputação entre as famílias de bem. As pessoas passaram a evitá-lo. Os negócios começaram a dar errado. E alguns anos depois, soubemos que havia perdido boa parte de suas terras em jogos de cartas e más decisões. Morreu alguns anos mais tarde, sozinho e amargurado, sem a pompa que tanto prezava. Para mim, isso foi prova de que existe uma justiça maior que a dos homens. Dona Carmen viveu conosco em Juiz de Fora por muitos anos, tornando-se parte da nossa família de verdade. Ajudou a criar meus irmãos menores, ensinou-me muitas coisas sobre a vida e sempre foi exemplo de coragem e bondade. Quando ela morreu, já bem idosa, eu segurei sua mão e lhe disse que ela havia sido um anjo que Deus colocou no meu caminho quando mais precisei. Ela sorriu e respondeu: "Menina, qualquer mãe faria o mesmo que eu fiz. O que importa é que você cresceu forte e pode agora proteger outras crianças. E foi exatamente isso que tentei fazer durante toda a minha vida." Hoje, aos 98 anos, quando vejo tantas histórias tristes de crianças em perigo, sempre penso que cada uma de nós pode ser a Dona Carmen na vida de alguém. Não precisamos ser heróis ou ter superpoderes. Basta ter um coração disposto a enxergar o sofrimento alheio e coragem suficiente para agir. Se você conhece uma criança que parece triste, assustada ou diferente do normal, não hesite em perguntar se está tudo bem. Às vezes, uma conversa simples, um ouvido atento ou uma ligação para as autoridades pode ser a diferença entre uma tragédia e um milagre. Lembre-se sempre, você pode ser o instrumento de Deus para salvar uma vida, e não há missão mais importante que essa. Nossa vida em Juiz de Fora começou numa casinha alugada na rua Hallfeld, no centro da cidade, bem diferente da vida no campo que conhecíamos até então. Era dezembro de 1938, e a cidade fervilhava com os preparativos para o Natal e também com as mudanças que o governo do presidente Getúlio estava trazendo para o Brasil. Papai conseguiu trabalho numa fábrica têxtil que havia se instalado na cidade, aproveitando os incentivos do governo para a industrialização, e mamãe passou a costurar para fora, aproveitando as habilidades que havia aprendido na roça. Eu, que ainda carregava as marcas daquela experiência terrível, demorei meses para me acostumar com os ruídos da cidade. O apito das fábricas pela manhã, o barulho dos bondes elétricos passando na rua, as vozes dos vendedores ambulantes gritando suas mercadorias. Tudo era tão diferente do silêncio do campo que às vezes eu acordava sobressaltada, pensando que ainda estava naquele galpão sombrio. As primeiras semanas foram as mais difíceis. Eu havia mudado muito durante aqueles dias de cativeiro, e minha família percebeu que eu não era mais a menina inocente e falante de antes. Qualquer barulho forte me assustava. Eu tinha pesadelos constantes e não conseguia ficar sozinha nem por alguns minutos sem sentir pânico. Mamãe foi muito paciente comigo, me acompanhando sempre, me acalentando quando os medos chegavam, me lembrando constantemente que eu estava segura e que ninguém mais poderia me fazer mal. Foi ela quem sugeriu que eu começasse a frequentar a Igreja do Rosário da cidade, onde havia uma freira muito bondosa, Irmã Terezinha, que ajudava crianças que haviam passado por provações. A oração cura o que os remédios não conseguem curar,
mamãe costumava dizer. E realmente, aos poucos, fui encontrando paz nos momentos de oração e reflexão. Durante aqueles meses de recuperação, aprendi muito sobre a força que existe dentro de cada um de nós. Descobri que não importa quão terrível seja uma experiência, sempre podemos escolher se vamos deixar que ela nos destrua ou se vamos usá-la para nos tornarmos pessoas mais fortes e compassivas. Lentamente, comecei a perceber que minha experiência, por mais dolorosa que fosse, havia me dado uma compreensão especial sobre o sofrimento dos outros. Quando via uma criança triste na rua, ou quando escutava histórias de injustiças, sentia no fundo da alma uma revolta diferente, mais profunda, como se carregasse dentro de mim a responsabilidade de proteger os mais fracos. Era como se Deus tivesse permitido que eu passasse por aquela provação para que pudesse, mais tarde, ser instrumento de proteção para outros. Foi também durante essa época que descobri algo surpreendente sobre Dona Carmen. Uma tarde, quando estávamos conversando na cozinha da nossa nova casa, ela me contou que havia perdido uma filha anos antes, uma menina da minha idade que morreu de febre tifoide. Quando te vi naquele galpão, disse ela com os olhos marejados, foi como se Deus me desse uma segunda chance de salvar minha menina. Entendi então por que ela havia arriscado tudo para me ajudar. Não era apenas bondade, era também uma forma de curar a dor de uma mãe que não havia conseguido proteger a própria filha. Aquela revelação me fez compreender que às vezes Deus usa nossas próprias feridas para nos dar forças para curar as feridas dos outros, e que não existe coincidência quando se trata de salvar uma vida. Os anos que se seguiram trouxeram mudanças profundas não apenas para nossa família, mas para o Brasil inteiro. A guerra que estourou na Europa em 1939 chegou até nós alguns anos depois, e nossa cidade se encheu de soldados e de notícias sobre os conflitos no mundo. Papai, que havia encontrado estabilidade na fábrica, sempre dizia que nossa família tinha muita sorte de estar segura e unida, longe das violências que assolavam outros lugares. Eu cresci ouvindo essas conversas dos adultos sobre guerra, sobre homens poderosos que faziam mal a pessoas inocentes, e sempre pensava no Coronel Joaquim e em quantas outras crianças poderiam estar sofrendo nas mãos de homens como ele. Era um pensamento que me acompanhava sempre, como um espinho cravado no coração, lembrando-me de que minha história não era única, de que em algum lugar sempre haveria uma criança precisando de ajuda. Foi assim que comecei a entender meu propósito na vida. Durante a adolescência e depois na idade adulta, sempre procurei formas de ajudar crianças em situação de vulnerabilidade. Quando me casei e tive meus próprios filhos, criei-os com muito amor, mas também com muita atenção, sempre atenta aos sinais de que algo não estava bem, sempre ensinando-os que podiam confiar em mim e contar qualquer coisa que os preocupasse. Mais tarde, quando meus filhos cresceram, passei a trabalhar voluntariamente com a igreja, ajudando famílias necessitadas e ficando sempre alerta para casos de crianças que precisavam de proteção. Nunca consegui esquecer completamente o cheiro de mofo e umidade daquele galpão, nem o som da chuva batendo no telhado velho enquanto eu rezava por socorro. Mas aprendi a transformar essas lembranças em combustível para fazer o bem. Durante toda a minha longa vida, carreguei comigo a lição mais importante que aprendi naqueles dias sombrios, que uma pessoa comum, com um coração bondoso e coragem suficiente, pode ser a diferença entre a vida e a morte para alguém que está sofrendo. Dona Carmen não era uma mulher rica, nem poderosa, nem especialmente instruída, mas ela tinha algo muito mais valioso: a disposição de arriscar sua própria segurança para salvar uma criança indefesa. Essa lição me acompanhou em todas as decisões importantes da minha vida, me dando forças para sempre escolher o caminho certo, mesmo quando era difícil ou perigoso. Hoje, quando olho para trás e penso em tudo que vivi, sinto uma gratidão imensa não apenas por ter sobrevivido, mas por ter aprendido desde cedo que todos nós temos o poder de escolher ser instrumentos do bem ou do mal no mundo. Minha experiência terrível aos 11 anos de idade
me ensinou que a maldade existe e pode estar mais próxima do que imaginamos. Mas também me mostrou que a bondade é ainda mais poderosa, especialmente quando vem acompanhada de coragem e determinação. Por isso, sempre que conheci alguém que estava passando por dificuldades, sempre que vi uma situação injusta, sempre que presenciei alguma forma de sofrimento, lembrei-me de Dona Carmen e tentei ser para outros o que ela foi para mim. A mensagem que escondi naquela casca de ovo há tantos anos continua ecoando na minha vida até hoje. Era um desenho simples, feito por uma menina desesperada, mas que carregava dentro dele toda a esperança de uma criança que se recusava a desistir de viver. Aquela mensagem me ensinou que não importa quão pequenos ou insignificantes possamos parecer, todos nós temos uma voz que precisa ser ouvida. Todos nós temos uma história que merece ser contada. Todos nós temos o direito de pedir ajuda quando estamos em perigo. E mais importante ainda, todos nós temos a responsabilidade de estar atentos às mensagens de socorro que outras pessoas podem estar enviando, mesmo quando elas vêm disfarçadas em formas simples, como um desenho numa casca de ovo. É por isso que decidi contar esta história agora, aos 98 anos de idade. Porque sei que em algum lugar existe uma criança que precisa de ajuda, uma família que está procurando por alguém que desapareceu, uma pessoa que perdeu a esperança e precisa saber que sempre existe uma forma de recomeçar. Minha história é prova de que os milagres acontecem, de que a bondade vence a maldade, de que uma mensagem simples pode salvar uma vida e de que nunca devemos perder a fé na capacidade humana de fazer o bem, mesmo nos momentos mais sombrios da história. Escolhi contar esta história agora, aos 98 anos, porque sinto que chegou o momento de quebrar o silêncio que carreguei por tantas décadas. Durante todos esses anos, desde 1938, guardei essa experiência como um segredo doloroso que apenas minha família mais próxima conhecia completamente. Mas o mundo mudou muito desde então. Hoje as crianças têm mais proteção. Existem leis que não existiam naquela época. E as pessoas falam mais abertamente sobre assuntos que antes eram considerados tabus. Mesmo assim, sei que ainda há muitas crianças sofrendo, muitas famílias procurando por filhos desaparecidos, muitas pessoas que perderam a esperança e precisam saber que sempre existe uma chance de recomeçar. Por isso decidi que era hora de transformar minha dor em instrumento de esperança para outros. Durante minha longa vida, vi o Brasil passar por transformações enormes. Vivi a Era Vargas, a Segunda Guerra Mundial, a construção de Brasília, a chegada da televisão, a ditadura militar, a redemocratização e tantas outras mudanças que às vezes mal reconheço o país onde nasci. Mas uma coisa que permaneceu igual através de todas essas décadas foi a necessidade que as pessoas têm de proteger umas às outras, especialmente os mais vulneráveis. Em cada época, em cada geração, sempre houve crianças precisando de proteção, sempre houve adultos dispostos a ajudar, e sempre houve histórias de coragem e bondade que precisavam ser contadas. Minha história de 1938 pode parecer antiga para vocês, mas as lições que ela ensina são eternas. A importância de estar atento aos sinais de perigo, a coragem de agir quando alguém precisa de ajuda e a fé inabalável de que o bem sempre vence o mal. Quando olho para trás e penso naquela menina de 11 anos que escondia mensagens em cascas de ovos, fico impressionada com a força que Deus nos dá nos momentos mais desesperadores. Naquela época, eu não entendia por que estava passando por aquela provação terrível, não compreendia por que Deus permitia que coisas tão ruins acontecessem a uma criança inocente. Hoje, com a sabedoria dos anos e a perspectiva de uma vida inteira dedicada a ajudar outros, compreendo que minha experiência foi o que me deu propósito e direção. Sem aqueles dias sombrios no galpão, talvez eu nunca tivesse desenvolvido a sensibilidade especial para reconhecer o sofrimento alheio, talvez nunca tivesse tido a determinação de dedicar minha vida a proteger outras crianças. Talvez nunca tivesse aprendido que uma pessoa comum pode fazer a diferença na vida de alguém.
O que mais me marcou ao longo dos anos foi descobrir que minha história não era única. Durante o tempo em que trabalhei com famílias necessitadas na igreja, conheci outras mulheres que haviam passado por experiências similares na infância, outras que haviam perdido filhos, outras que carregavam segredos dolorosos que jamais haviam contado a ninguém. Foi conversando com essas mulheres corajosas que aprendi que o silêncio, por mais que pareça proteger, na verdade pode ser nossa maior prisão. Quando guardamos nossos traumas apenas para nós, perdemos a oportunidade de ajudar outras pessoas que estão passando pelas mesmas provações. Perdemos a chance de transformar nossa dor em instrumento de cura para outros. Por isso, hoje, aos 98 anos, não sinto mais vergonha ou medo de contar o que vivi. Sinto orgulho de ter sobrevivido e gratidão por poder usar minha experiência para orientar e encorajar outras pessoas. A lição mais importante que aprendi naqueles dias difíceis de 1938 foi que todos nós podemos ser a Dona Carmen na vida de alguém. Não precisamos ser ricos, poderosos ou especialmente talentosos. Precisamos apenas ter um coração aberto para enxergar o sofrimento dos outros e coragem suficiente para agir quando necessário. Dona Carmen era uma mulher simples, que não sabia ler nem escrever, que ganhava pouco e tinha suas próprias tristezas para carregar. Mas ela tinha algo muito mais valioso: a disposição de arriscar sua própria segurança para salvar uma criança indefesa. Essa é uma lição que se aplica a qualquer época, a qualquer lugar, a qualquer situação. Sempre que vemos alguém em perigo, sempre que presenciamos uma injustiça, sempre que temos a oportunidade de ajudar, temos também a responsabilidade de escolher entre ficar calados ou agir. Durante todos esses anos, carreguei comigo a imagem daquela casca de ovo com minha mensagem desesperada. E ela se tornou para mim um símbolo de esperança e fé. Por mais simples que seja nosso pedido de ajuda, por mais insignificantes que possamos nos sentir, sempre existe alguém disposto a nos ouvir. Sempre há uma mão estendida esperando para nos ajudar. Às vezes essa ajuda vem de onde menos esperamos, de uma empregada da cozinha, de um vizinho, de um desconhecido bondoso que decide fazer a coisa certa. O importante é nunca perder a fé, nunca parar de pedir ajuda, nunca desistir de acreditar que nossa situação pode mudar para melhor. Hoje, quando vejo as notícias na televisão sobre crianças desaparecidas, famílias destroçadas pela violência, pessoas que perderam a esperança diante das dificuldades da vida, sempre penso na mensagem que quero deixar, que não importa quão escura seja ali a noite, sempre amanhece um novo dia. Que não importa quão desesperadora pareça uma situação, sempre existe uma saída. Que não importa quão sozinhos possamos nos sentir, sempre há alguém disposto a nos ajudar. E principalmente, que todos nós temos o poder de ser a resposta para a oração de alguém, de ser o instrumento que Deus usa para transformar uma tragédia em milagre. Talvez você também tenha uma história difícil guardada no coração. Talvez também carregue segredos que pesam na alma. Talvez também tenha passado por provações que pareciam impossíveis de superar. Se for assim, quero que saiba que você não está sozinho, que sua dor tem um propósito e que sua história pode ser a chave para ajudar outras pessoas a encontrarem esperança. Não tenha medo de compartilhar suas experiências com pessoas de confiança. Não hesite em procurar ajuda quando precisar. E, principalmente, mantenha sempre os olhos abertos para reconhecer quando alguém ao seu redor precisa da sua ajuda. Você pode ser a Dona Carmen na vida de alguém. Você pode ser a pessoa que encontra a mensagem escondida na casca do ovo. Você pode ser o instrumento de Deus para transformar uma vida. Se esta história tocou seu coração, se você conhece alguém que precisa ouvir uma mensagem de esperança, ou se simplesmente quer fazer a diferença na vida de uma criança, lembre-se de que as oportunidades de ajudar estão sempre ao nosso redor. Pode ser através de um trabalho voluntário, de uma conversa atenciosa com um vizinho, de uma ligação para as autoridades quando suspeitar de alguma situação irregular, ou simplesmente mantendo-se sempre atento aos sinais
de que alguém precisa de ajuda. Não precisamos ser heróis para salvar vidas. Precisamos apenas ser pessoas de bem, dispostas a fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Aos 98 anos, posso dizer com certeza que vivi uma vida plena e significativa. Não apesar da provação que passei aos 11 anos, mas em grande parte por causa dela. Aquela experiência terrível me ensinou sobre coragem, sobre fé, sobre a importância de proteger os mais fracos e sobre o poder transformador da bondade humana. Agora, no final da minha jornada terrena, sinto paz por ter conseguido transformar minha dor em instrumento de esperança para outros e gratidão por ter tido a oportunidade de contar esta história que guardei no coração por tantos anos. Que Deus abençoe a todos vocês e que a mensagem da casca do ovo continue ecoando nos corações de quem precisa de esperança, coragem e fé para enfrentar as tempestades da vida.